E aí galera, a usuária de magia da vez é a Feiticeira Escarlate, também conhecida como a Rainha do Caos. Bem semelhante a Zatanna, Wanda foi feita para ter uma conexão com a magia, tanto que sua mãe teve o mesmo codinome e seu avô também foi um feiticeiro escarlate. Para ser mais claro, foi dito pela própria bruxa que o dom de um feiticeiro pode ser passado aos descendentes, por isso tem conexão com aqueles que vieram antes. Outro detalhe é que seu nome pode indicar má sorte, mas como a Natália Maximoff dizia, a má sorte é de quem cruzar o caminho de um feiticeiro escarlate. E como de costume, separei 8 feitiços e encantamentos para a gente ver mais uma vez o quão experiente e habilidosa ela se tornou. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Controle elemental. Para começar, sempre vi muitos inscritos me pedindo para comentar sobre efeitos da Vingadora controlando os elementos. E sim, ela pode manipular à vontade, basta querer. No capítulo 70 de Vingadores de 1998, por exemplo, a Capitã Marvel usou a projeção de energia para criar um símbolo místico gigantesco para ajudar na concentração da magia do caos. O feitiço tinha como intenção usar a terra, o ar e a água ao redor para conter uma nuvem de centenas de quilômetros. Lembrando que no capítulo 65 ela também manipulou o ar, controlando a temperatura e pressão, absorvendo a desordem e redirecionando. De acordo com ela, é manipular o caos contido na nuvem, que foi descrita como um ataque bioterrorista. Magia celta. No primeiro capítulo de Feiticeira Escarlate, que foi lançado entre 2015 e 2016, Wanda viajou o mundo ajudando as pessoas e almas que não tinham encontrado a merecida paz. Também focou em salvar a magia que estava morrendo, e no meio dessa jornada solucionou casos como o de um demônio que estava possuindo pessoas, e é basicamente a encarnação mágica da inveja e necessidade de punição. Só de bater os olhos naquele homem que estava trabalhando no caso, percebeu que ele precisava ser exorcizado, avisando que sentia muito, mas exorcismos sempre doem. Essa criatura foi invocada com magia antiga da Escócia, então a magia necessária para o banimento seria a celta. Assim que invocou o poder da exaltada Morrigan, ordenou que fosse embora. Quebra de maldição. No terceiro capítulo, Wanda disse que a Irlanda estava morrendo, que de repente a economia começaria a falhar. Os campos começaram a ficar inférteis. Minas de alumínio, zinco e chumbo de repente começaram a ficar cheias de gases mortais que nenhuma bomba foi capaz de limpar. O gado começou a morrer e por isso não tinha mais exportação de carne ou leite. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao chegar em um bar, ela sentiu que era dali que estava emanando o que feria o país. A intenção era colocar um feitiço de cura que fosse forte o bastante para recuperar na mesma velocidade que caiu. O encanto poderoso proferido em irlandês, que significa seja saudável, foi até atacada pelos seres das trevas que não queriam que fosse desfeito, mas conseguiu concluir utilizando mais um feitiço de defesa. Feitiço japonês de purificação. No capítulo 10, Wanda esteve no Japão porque sentiu a morte de um grande feiticeiro, que se chamava Mestre Aoi. Apesar de não ter conhecido, do outro lado do planeta, pôde sentir como se uma parte sua tivesse despedaçado. Por isso, precisava saber quem o matou, desvendar esse mistério. O que é importante e chama a atenção é que ele renasceu em uma raposa e acompanhou a investigação. Pouco depois, ela entendeu que quem o matou foi justamente um ajudante. Como o feiticeiro não tinha descendentes para passar suas habilidades, o assassino criou essa situação para ficar mais poderoso. E foi aí que ele revelou que fez um pacto com um demônio japonês, ou seja, não tinha medo de enfrentar uma bruxa do nível da Wanda. Quando a criatura se mostrou, haviam inocentes dentro dele, e qualquer feitiço errado também os afetaria. Então a Wanda lançou um feitiço de purificação, porque purificando as águas do lago, basicamente as transformou em água benta, protegendo as vítimas, mas não o ser das trevas.
Por fim, a raposa perdeu os sentidos humanos e foi viver de acordo com os instintos naturais. Uma das cenas mais bonitas dessa HQ, já que a Feiticeira Escarlate o ajudou a seguir em paz, o ajudando a concluir sua missão. Cronocinese e empatia. Depois da luta da feiticeira contra o Thor, a informação de que ela precisa de muito tempo para preparar feitiços ou simplesmente manipular a realidade acabou se espalhando, mas em diversos momentos foi mostrado que pode manipular o tempo. Exemplo bem legal foi no capítulo 6 de Capitão América e Falcão. De acordo com a Wanda, ela e o Steve estavam conversando empaticamente muito mais rápido que a velocidade do pensamento e o mundo ao redor estava simplesmente congelado no ponto de vista dos dois. Cura. No capítulo 77 de Vingadores, também de 1998, Vespa estava gigante enquanto lutava com um grupo de vilões. Então o Capitão América se aproximou para ajudar e também foi golpeado, terminando em um estado bem crítico porque esse grupo era muito agressivo. Já no capítulo 78, Wanda foi pessoalmente ver como ele ficou. O médico disse que o Steve teve sua mandíbula quebrada e que a bruxa não poderia fazer nada a respeito, que seria impossível curá-lo. Mas ela deixou claro que é exatamente assim que seus poderes funcionam. Ou seja, se parece impossível, torna possível. Com isso, curou o amigo e ele acordou no mesmo instante. Essa cena é quase tão bonita quanto a dela curando o Icano enquanto ajudava a reconhecer que é forte e poderoso. Encontrando imperfeições. No capítulo 6 de A Morte de Galactus, o Devorador, vários heróis se reuniram, entre eles o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. A Feiticeira Escarlate gesticulou e, usando seu controle inato da energia do caos, procurou uma fraqueza no campo de força da nave gigantesca, influenciando as probabilidades para encontrar a menor imperfeição dentro do campo com o objetivo de aumentar esse efeito. Também é interessante mencionar que possui a visão das bruxas, o que a torna muito mais sensível ao sobrenatural. Com isso, pode rastrear seres mágicos e até identificar quem utilizou artefatos como Mjolnir. E para terminar, projeção astral. No capítulo 15 tivemos mais um exorcismo. Foi ajudar uma família porque o filho do casal estava possuído e dizendo que ia levar a alma dos dois para o inferno. Então o casal ficou esperando do lado de fora do quarto, enquanto a feiticeira entrou tentando acalmar o menino que pedia por ajuda. Durante o exorcismo, descobriu que aquela criatura estava ali pelo passado da família, que teve um parente ligado à magia. O interessante é que enquanto ela continuava o exorcismo, também se projetou para deixar o casal ciente de tudo que viu sobre o passado. Por fim, quis que o oponente mostrasse sua verdadeira face ou corresse como um covarde, e ele correu, restando apenas ela e o menino que tinha acabado de salvar. De certa forma, essa cena meio que me lembrou o fim da série WandaVision. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!